Então, vamos lá, né? Estão Vamos lá, todos né? me ouvindo, né? Tá tudo tranquilo, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, esse tema sobre pó, ele assim, eu acho que, como a Kelly falou, eu creio que o Senhor falou com muitas, né? Muitas de nós. E eu acho que vai seguir falando. Mas antes da gente começar a falar sobre os pontos do livro, eu queria, assim, que vocês pudessem ler comigo, não ouvir, né? Precisava ler, eu leio, um texto que, para mim, que vai dar norte para todas as conversas que nós vamos ter sobre o livro, que está em Filipenses 2 no versículo 5, que é o exemplo de Cristo na humilhação, que fala assim, ó, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Esse texto, ele me confronta o tempo todo, porque o próprio Jesus, ele se humilhou, né? Eu falei que a gente vai falar muito sobre Jesus, porque esse livro, a autora, ela leva a, as palavras dela, leva tudo a gente ver Jesus. E eu me lembro numa situação que eu não. É, aqui a gente vê que Jesus se humilhou, né? E a gente vê que a minha atitude há uns anos atrás, que foi aí mais de 20 anos atrás, mas foi uma atitude que do meu coração, soberbo, que quando a gente anda num caminho de humilhação, a gente a gente fica mais parecida com Jesus. E nesse tempo, o que que aconteceu comigo? Foi lá atrás, quando eu falei sobre a história do relacionamento, no casamento, e foi o tempo que o meu marido foi fazendo caminho de volta. E nesse período, nós fomos convidados, na realidade, ele orou para que Deus desse a oportunidade para ele voltar para fazer esse caminho de volta. E eu estava num processo que ele tinha estava restaurando, eu ainda não tinha liberado totalmente meu coração com a questão do perdão, mas quando veio uma oportunidade de eu estar indo nessa congregação, eu me senti, o meu coração, assim, falei, nossa, agora vai ser a hora da gente ir lá e eu vou estar no lugar onde teve a queda, aonde, mas eu vou poder estar lá e de cabeça erguida. O meu coração só projetava isso, esse desejo. E eu me lembro que quando eu fui com os irmãos, que a gente tinha acabado de estar juntos, e quando ele me chamou, ele foi ministrar, e quando ele me chamou lá, eu me lembro que era um corredor bem grande e estava lotado. Inclusive, na época, meu pai estava vivo, minha mãe, minha tia. E esse tempo aí foi aquele corredor, quando ele me chamou lá na frente, eu falei assim, nossa, poxa, agora eu estou indo ali bem, né? O casamento restaurado, as coisas todas resolvidas entre nós. É, eu estou indo de cabeça erguida. Eu me lembro muito disso, que eu cheguei indo lá, quando eu fui lá na frente, estava lá, subi lá, que tinha um púlpito lotado de gente. Ele falou assim: Olha, eu chamei minha esposa aqui para eu pedir perdão, porque um dos lugares aonde foi a minha queda foi aqui. E eu vim para pedir perdão. E ali eu me senti humilhada. Eu falei: Deus, como é que é isso? Eu fui com o coração assim, achando que estava bem na parada, entendeu? Eu tinha resolvido a minha vida. E eu vi ali o Senhor. Me humilhar, entendeu? Me colocar, me esmagar, me moer ali naquele momento. Eu acho que ali foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a entender o processo que Jesus queria me ensinar.
entendeu? Que era esvaziar de mim, das minhas crises, ir para a cruz, entender o propósito ali de Deus. E enquanto o Luiz ia falando ali, cada vez mais eu ia, tipo assim, sendo quebrada. Eu fui com a cabeça erguida e eu estava indo com a cabeça baixa. Eu me lembro que eu fiquei com muito. Eu olhava para o meu pai era vivo nessa época. Eu olhei para o meu pai, olhei para minha mãe e falei, gente, que vergonha que eu senti. Aí eu falei, meu Deus, mas eu vi o Senhor me humilhar naquele tempo. E ali, quando eu vi esse texto aqui, e eu falei assim, nossa, Jesus nos deu exemplo, né? De, de ele se humilhou, entendeu? E quando às vezes a gente não entende esse caminho, nós estamos quebrados. E a autora, ela fala de um texto que ela fala sobre, eu acho que é Jeremias, Jeremias não, Isaías, né? É porque eu estou com Jeremias. Ela fala sobre Isaías, sobre o vaso e o oleiro. E eu lembro também que nesse processo nosso, que a gente vai para Jesus, que a gente entende, a gente esquece. E ela fala também de um que me chamou a atenção na página desse livro, que foi a página 39, que ela fala também que ela gostava. Eu vou falar do meu jeito, né? Que o meu esposo fala que eu dou muita ideia para Deus. E às vezes nós queremos dar ideia para Deus, por quê? A gente quer fazer do nosso jeito. E ele sempre fala isso. Eu me lembro também de uma. Eu vou falar rápido sobre isso, mas eu vou falar sobre dessa página que ela fala sobre isso, porque um dos jeitos que eu quis dar para Deus, umas ideias, né, que às vezes a gente quer dar para Deus, que uma época que eu estava morando em Rio das Ostras, eu me lembro que o Senhor falou para mim. Olha, vocês vão voltar para o Rio, né? Que a gente ia voltar, que era outra fase da nossa vida, que foi o processo que a minha mãe, na realidade, teve um câncer antes de ter essa doença, né? Ela passou por um câncer. E aí o Senhor falou que a gente ia voltar. E aí o Senhor falou assim, agora dá todas as coisas. Aí eu falei para o meu marido, falei assim, o senhor está mandando dar. Ele falou, dá todas as coisas. Então vamos dar. E aí, o que que eu falei? Falei assim, bem, eu vou dar. E aí eu falei, aí Deus vai me dar tudo novo. A gente estava no processo de tudo novo, a gente entende, pô, Deus vai dar tudo novo, então eu vou dar tudo. E aí eu falei, bem, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Fiquei toda satisfeita e dei mesmo para Deus todas as coisas, dei. Só que voltei para um lugar que era o Viegas, né? E fiquei 5 anos sem nada novo. E aí a gente vai questionar, Deus, mas Entendo. o Senhor não mandou dar tudo novo, porque as coisas não aconteceu do nosso jeito, entendeu? Mas passou-se um tempo, né? Que aí passou os 5 anos do processo que eu fiquei lá, os processos que aí veio outro tempo. Mas o que eu gostaria de falar que a autora que nessa página 39 que me chamou a atenção e sobre esse processo do pó é que nós somos moídos, né, por Deus, mas simplesmente só porque Ele quer nos mostrar o caminho da casa, né, que é o jardim, que é o lugar que Deus fez perfeito, que o Senhor projetou para nós com perfeição e que ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele já sabia da história da Eva, sabia que ela ia ser sofismada, porque eu penso assim que sofismada não, ela foi enganada, né? Mas também nós, como somos mulheres, eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, eu tenho uma mania de viajar às vezes nas histórias da Bíblia. Eu fiquei pensando na Eva. Eu falei, gente, ela tá ali e aí muitas das vezes a gente se coloca nesse igual eu me coloquei. Quando lá atrás eu achei que, porque o marido restaurou, que tudo bem, eu vou voltar lá de cabeça erguida. E o Senhor queria tratar comigo, queria me moldar, entendeu? Ele queria me moldar.
E muitas das vezes a gente sai desse lugar achando que, que esse lugar que a gente estava tá errado, que Deus tinha que fazer do jeito que a gente quer. E muitas das vezes a gente dá ideias a Deus. Por exemplo, quando Deus fala para mim, para eu dar, eu falei, eu dei e achei que o Senhor ia logo, logo me dar tudo novo. O Senhor me deu, eu tenho testemunhas de que o Senhor me deu as coisas novas, mas passou-se uns 5 anos para eu poder conseguir essas coisas. E nesses 5 anos, eu passei processos muito difíceis de morar em lugares. O lugar onde eu morei foi muito difícil, que foi um processo também que Deus, assim, me abateu, porque no nosso coração, às vezes, a gente nem percebe, mas surgem coisas pequenas, soberba, e que a gente, no dia a dia, a gente nem percebe. E aí, esse texto, para mim, fala sobre isso. E quando Isaías fala sobre o pó, e que eu achei assim também tão interessante que ela vai colocando essa história bem, é assim, bem fácil, né, da gente ver como Deus desenha as coisas para gente. Deus, ele desenha, mas olha, Deus faz um jardim com perfeição. Ele já sabia o que ia acontecer naquele jardim. Mas ele tinha um plano de eternidade. Aí ele vai e envia Jesus, Jesus vem como nós, como homem, mas sendo santo, tentando mostrar para a gente o caminho. Aí, semana passada, tanto a Kelly como a Anne falou sobre casa. Aí você vê que Jesus, ele deixa um ensinamento, que é Mateus 5, 6 e 7. Aí lá em Mateus fala sobre a edificação da casa, né? A gente estava falando sobre casa. Fala assim, você tem que edificar sua casa onde? Na rocha. Você edifica sua casa na terra, na areia, vem o vento, vem a tempestade e vai derrubar a sua casa. Então, Jesus, ele veio para fazer um plano para nós, um plano para a gente voltar para casa com santidade. E aí, essa história, esse livro, eu tenho louvado a Deus porque a gente consegue enxergar essas coisas numa linguagem simples. Como é tão importante Deus usou ela, a Lisa, né? E tem nos unido para esse propósito, para a gente entender o propósito de Deus, porque ele tem juntado mulheres nesse exército, mulheres que querem ser parecidas com Jesus, mulheres que querem ser curadas, coisas simples que a gente tem vivido, coisas do dia a dia que ele está nos revelando. E uma coisa que ela falou também, que me chamou a atenção nesse livro, que ela fala sobre como Deus assim desenha as coisas para nós e faz assim. Ele formou o homem do pó a gente vai voltar, mas se a gente é eterno, então se somos eternos, temos que ficar ligados em algumas coisas para não nos distrair, para não nos tirar desse lugar, porque toda vez essa coisa de que a gente precisa se humilhar, a gente só vai conseguir isso em quem? No Senhor, em Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. E a gente vai de Gênesis nesse livro, junto com a Bíblia, não, vamos de Gênesis até Apocalipse, até que eu volte para o pó ou ele venha para arrebatar, mas a gente vai precisar uma das outras nessa caminhada, entendeu? Uma cooperando com a outra, compartilhando palavra, compartilhando testemunho. Se uma cair, a outra está aqui pronta para levantar, né? Então, esse para mim, essa questão desse livro tem assim nos levado para mais próximo de Jesus. Eu que sempre digo que ele sabe o quanto eu amo, ele sabe que nós temos assim, uma história de amor muito forte, porque foi esse processo mesmo que eu me vi, sabe, não me humilhando, porque às vezes a gente se humilha, né? A gente está em alguma situação na nossa vida que a gente mesmo se humilha, mas eu não. Eu, nesse processo, eu me vi sendo humilhado, sendo quebrado, sabe aquele vaso? Fala assim, ó, eu quero te quebrar, eu quero te moer, quero te fazer novo. E às vezes a gente faz essa oração mesmo, e faz a oração, pede a Deus para fazer a gente um vaso, e aí a gente tem que estar preparado, porque ele vai moer.
entendeu? E eu declarei nosso amor por ele, né? Declarei meu amor por ele, e aí a gente passa por isso. E quando ela fala que às vezes a gente, nessa página, né, ela fala que às vezes a gente quer dar, eu mesmo, muitas das vezes, toda hora, eu fico querendo dar ideia para ele. Quem sou eu? Simples porra, miserável que sou eu, querendo dar ideia para um Deus que não tinha forma nem vazia, e ele começa a dar direção, essa terra haja luz, haja noite, e vai formando tudo. Deus é tão lindo, ele sabe tudo da gente, ele sabe do nosso nome, do ventre da nossa mãe, ele já sabia, ele já conhece todas as coisas. E a gente ainda consegue achar que somos alguém. Achar que podemos dar ideia e que Deus errou e que Deus não botou algumas coisas no lugar porque ele não fez isso. Quantas vezes a minha mãe, que eu contei, né, passou pelo processo, eu falei, não, por que tu fez isso? Por que tu vai fazer isso? Agora que está tão bom que eu restaurei, o Senhor vai levá-la. Não, a gente tem umas ideias assim de achar que a gente controla Deus. Deus, ele é soberano, ele é um pai que nos criou, entendeu? Desenhou, ele está desenhando. Se a gente perceber, nós aqui desse grupo, perceber, o Senhor está desenhando algo para nós. Ele tem confirmado algumas coisas no nosso coração, vem falando com um, testificando com o outro. Deus nos chamou para isso. Deus está nos juntando porque tem um propósito. Até o final aqui, a gente vai ter algumas direções de Deus que a gente não sabe. E é tão interessante, eu já vou terminar a minha parte, mas é bem interessante essa questão de que Deus desenha, e quando esse livro veio para nossa mão, que eu compartilhei assim, a primeira pessoa que eu compartilhei foi com a Kelly. E eu me lembro que eu fiquei muito alvoroçada, eu até falava, agitava um pouco ela, porque eu queria fazer tudo. Falei, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque parecia que eu recebia algumas coisas assim de Deus e eu queria ficar agitada, querendo fazer tudo. E aí o meu esposo, o Luiz, chegou perto de mim e falou assim, André, Deus, quando mandou fazer o tabernáculo, foi aos poucos, não foi tudo de uma vez. E ali eu me aquietei, por quê? Se a gente perceber, o Senhor, eu não consigo nem avançar no livro, eu consigo ir. Eu falei, gente, eu não consigo avançar, eu quero ir cada capítulo juntos, juntas com você, com vocês, né? Com todos vocês. Porque, assim, parece que Deus está desenhando, Ele está falando para cada uma de nós aquilo que Ele quer. Então, isso está sendo muito forte para nós. E eu quero pedir, eu sempre tenho pedido ao Espírito Santo que ele continue fazendo assim, que não deixe eu me precipitar e querer, entendeu? Porque eu sou muito dessas, entendeu? E aí eu falo assim, não, eu preciso seguir os sinais, a gente precisa seguir os sinais. Bem, eu já pensei, eu falei, bem, não deu certo o negócio que é assim de entrar aqui, entendeu? Aí eu falei, já não deu certo, aí eu já vou pedir uma para fazer, outra para falar, eu já vou pensando assim. Entendeu? E se hoje deu certo e eu estou falando, porque essa foi a vontade de Deus. Mas isso é difícil para nós, mulheres, entendeu? É muito difícil a gente conseguir parar, pensar, entender e deixar Deus fazer. Amém? E como a gente quer ir direitinho nas questões dos horários e tudo bonitinho, tem duas irmãs que elas querem. Na realidade, a gente, assim, como eu falei para vocês, que Deus está desenhando esse tempo para nós, é Ele que está direcionando. Em nenhum momento a gente não quer tocar, entendeu? A gente não quer tocar, não quer fazer nada, não quer falar, nada que o Senhor não queira que a gente fale. Então, essas duas irmãs, elas fazem parte de uma equipe que todas nós aqui estamos sendo cobertas com orações. E essas irmãs, elas fazem parte e elas estão nesse projeto do livro e cada uma se identificou no, numa página, numa fala.
E a primeira irmã que eu queria que compartilhasse é a Edna. Beleza, Edna? Se apresenta aí, Edna, porque as irmãs, a maioria nem conhece você. Então, se apresenta aí. Boa Ó, noite, a paz para todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Edna, faço parte da igreja em Nova Iguaçu, que se reúne em Nova Iguaçu, e faço parte desse projeto lindo que Deus colocou no nosso coração. E eu queria compartilhar um pouco de uma experiência que nós vivemos, né, na questão dos nossos retiros, né, que onde Deus ele ia comunicando, como a Andréia falou, cada parte falando ao nosso coração, o coração da Andréia, e nós fazíamos alguns retiros de mulheres. Eu lembro de um dia onde a gente estava organizando as coisas e aí o Senhor colocou uma palavra no coração da Andréia que eu fosse ministrar dança, porque eu sempre gostei muito de dançar e era o meu desejo ministrar dança na igreja. E assim que a Andréia me colocou esse desejo do coração dela, onde o Senhor tinha falado, eu me coloquei que sim, que eu iria ministrar dança no primeiro retiro que a gente ia fazer. Porém, semanas depois, assim como a Eva, né, foi enganada. Eu me identifiquei muito com esse tema do pó. É, veio alguns pensamentos no meu coração e de uma forma que eu não fui ministrar a dança. E aí, é, todas as vezes que a Andréia falava comigo, eu dava uma desculpa, e era porque eu era tímida, e era porque isso, porque aquilo, mas na verdade eu, como que eu posso dizer? Na verdade, eu estava sendo egoísta, né? Eu tinha dado uma palavra para André que sim. Na verdade, eu falei sim para Jesus, para o Senhor, com relação a isso, mas logo em seguida eu quis fazer a minha vontade, né? Quis, quis fazer aquilo que me convinha por conta dos meus pecados. E aí veio o primeiro retiro, eu não ministrei a dança, mas não por causa de mim, não, como que eu posso falar? Deus, ele, quando ele tem um propósito, um projeto, e ele chama uma pessoa e a pessoa não vai, não é por conta que a pessoa não foi que ele não vai realizar. Então ele levanta outras pessoas para fazer aquilo que ele quer. E no segundo retiro, a Andréia sempre nunca desistiu de mim, né? Vamos, você vai ministrar e tal. E mesmo no segundo retiro, eu ainda disse que não. E Deus, nesse tempo, levantou duas irmãs, né? Muito preciosas, que fizeram, realizar esse ministério com muita graça, muita excelência, que foi a Gorete e a Luziane, né? Elas ministraram louvor no retiro, com dança. E aí, quando foi no terceiro retiro, o tema foi a cruz. O tema, eu acredito, foi a cruz, né, André? Foi, né? foi, Credo Cruz, foi. E a cruz, ela nos reveste o quê? Nos leva a Jesus e nos leva à morte, né? Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Lá no versículo onde a Andréia leu lá em Filipenses. Filipenses. E aí,
Um dia eu estava na minha cozinha fazendo as coisas e o Senhor ministrou meu coração a respeito de obedecer, né? A respeito O quê? da questão de que eu vinha desobedecendo. Na verdade, o meu pecado era desobediência, rebeldia e insubmissão, né? Esse era o nome dos meus pecados: desobediência, rebeldia e insubmissão. E aí o Senhor veio e falou no meu coração sobre essa questão da desobediência. E ele mesmo falou: você vai ministrar e você vai falar sobre humilhação na ministração da dança. E aí eu falei: como assim? Humilhação, né? Como assim, Deus? Humilhação? Aí eu comecei a compartilhar com a Andréia. E também eu comecei a fazer caminhos de volta, porque na verdade eu tinha pecado, né? Eu tinha pecado contra a igreja, porque foi algo que Deus me chamou para fazer e eu não quis por conta dos meus pecados. E aí eu comentando com a Andréia, onde Deus me levou a fazer a roupa que eu ia usar, ele ministrou, né, meu coração sobre uma veste de saco, de, né, como é, se humilhar. Acho que está travado, né? Está travada? Edna, você está Sim, travado. talvez, e aí eu me é, cada roupa. Tá Alô, travando. me ouvem? Tá travando. Você está Só que, travado. Está André, depois você travando. explica sobre o caminho de volta, porque tem irmãs que, né, tipo, mesmo da minha parte, que não sabem o que que é isso, quando vocês falam esse caminho de volta, tá? Ah, tá. Eu vou falar. A Edna voltou. Assim que a Edna terminar, eu vou falar para ela. Vou explicar. Fala. Consegue falar, Edna? Ou você ainda está travada? Quando? Quando? Não, é a conexão dela que Já deve me estar ouvem? fraca. Tá falhando, Edna. Então, enquanto a Edna está Estão me tentando falar. ouvindo? Agora sim, tenta falar para a gente ver. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Já foi? Então, caminho de volta. O caminho de volta que eu fiz com a Andréia e com a igreja foi pedindo perdão pelos meus pecados. Lá da onde eu caí, da onde eu falei que não iria mais ministrar, porque eu tinha dado uma palavra para ela. E quando eu disse que não ia ministrar, o semblante da Andréia caiu, entendeu? Na verdade, eu machuquei, eu desobedeci, e isso é um pecado, né? Isso quebra a unidade da igreja. E ali, quando o Senhor ministrou meu coração para poder me arrepender e voltar e fazer esse caminho de volta, aí eu fui pedir perdão a Andréia, né? E ao Senhor e a Andréia. Consegue me ouvir, gente? Sim. Alô? Consegue me ouvir? Travou de novo. Sim, a gente está te ouvindo. Ah, Te sim. ouvindo. E aí o Senhor foi falando passo a passo da questão da roupa que eu iria usar. Agora a gente não te ouve.
E Agora eu a gente confeccionei. não. Hum, Agora foi? O que eu não sabia era que no retiro, o que Deus ia fazer comigo, né? E aquele retiro, para mim, foi um retiro realmente de humilhação, onde eu não conseguia me alegrar, né? Por conta dos meus pecados. Aí eu pedi perdão a Deus, me arrependi. Arrependimento é mudança de atitude interior, mudança de mente. E aí a gente ministrou uma canção que fala para quem se humilhar, que a Andréa compartilhou lá no grupo. Depois, se vocês quiserem ouvir a canção, ela é muito edificante, né? Tem uma parte da música que fala Edna, decidi não me esconder da administrava. Quando a Gorete moldava, como se eu fosse um barro, né? Um nada. E ali a Gorete representava o Senhor. Foi onde o Senhor me quebrou. Não podia fazer nada sem o Senhor. E dali por diante, assim, eu procuro sempre estar ouvindo a voz de Deus, obedecendo. E é assim que o Senhor faz, né? Tem aqui uma parte do livro que fala assim, a importância de nós sermos curadas, a importância da gente ser curada para curar outras pessoas. Na página 30, fala assim, experimentando em primeira mão como pessoas feridas, por vezes, contribuem para ferir outras. Então, e como pessoas curadas contribuem para curar outras. Edna, você está travada. De novo. Edna. Enquanto a Edna está travada, vocês estão me ouvindo? Voltou? Nós somos essas que Acho que a internet dela. correm. Eu acho que é a internet dela, né, Anne? Inclusive, É a internet, sim. A internet dela, é. Alguém pode avisar ela que ela está travada e eu queria falar desse caminho de volta, mas quem está Andréia, falando? A Nani? Nani, fala. sim, Fala. inclusive esse mover que Deus fez com a Gorete e a Edna, né, que foi muito forte, tem um vídeo delas nesse momento, e se elas puderem depois liberar esse vídeo para botar no grupo, para as meninas ver como Deus ministrou e falou. É um desejo que veio no meu coração, tá colocando isso daí. Tá bom. Eu queria, a Kelly falou, né, para eu falar sobre caminho de volta, né? Tem um texto aqui em Mateus, lembra que eu falei que Jesus deixou um ensinamento para nós? Mateus 5, 6 e 7. E aqui em Mateus 5, lá, acho que é no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, quando a gente fala de fazer estes caminhos de volta, é obedecer os ensinamentos do Mestre, de Jesus. A Edna declarou uma palavra que ela disse sim,
ela fez um compromisso primeiro com ele, com Jesus, e depois com nós, como a igreja, como a equipe. E quando ela não faz isso, ela fica em falta. E aí ela precisa fazer esse caminho que a gente chama de volta, entendeu? A gente precisa restaurar isso. A gente restaura com Deus e restaura com a família. Que a família é o quê? É a igreja. Porque a igreja é uma família, lembra que eu falei, uma família com muitos filhos, semelhante a Jesus, porque Deus é um pai. Ele criou um jardim para ser perfeito, para ter uma família perfeita, e deu escolha para nós. E qual foi a escolha da Eva? Entendeu? Foi ouvir, entendeu? Ouvir a Eva. Ela podia escolher, porque nesse livro mesmo fala, ela podia tocar na fruta e simplesmente falar, pronto, já toquei, não quero mais comer, não, mas ela resolveu a comer. Ela fez a escolha dela. A vida é feita de escolhas, entendeu? Eu não sei se eu consegui responder. Consegui, Kelly? Abrir aqui, conseguiu, né? Conseguiu? Restaurar não só com igreja, né? Com outras pessoas. Ok. Isso, geral, a quem eu vou ferir, entendeu? Eu só usei um texto aqui, mas se a gente for mergulhar, inclusive a gente também para vocês entenderem bem depois, não agora, mas lá para o final desse capítulo, a gente pode falar bastante também sobre Mateus 5 e 6 e 7, porque a Bíblia toda, se você ver, é toda assim. Gente, é lindo, lindo. Esse livro, com esse estudo, com a vida de vocês, Deus está movendo. Mas deixa eu ver se a Edna terminou para a gente passar para a Gorete. Terminou, Edna? Perdão aí, porque se Eu, travou. eu não sei o que vocês ouviram, não, entendeu? Não, eu Mas acho que ouviu tudo, entendeu? deixa eu só concluir um Isso, pedacinho. sim. Aqui no livro, na página 38, a autora fala assim: eu faria exatamente o que Adão e Eva fizeram. Eu teria um caso de amor com meus próprios desejos e venderia minha alma por uma mentira embebida de veneno. No caso, foi isso que eu escolhi. Naquela época, eu escolhi exatamente isso aqui: fazer a minha vontade. A internet travou de novo. Ter um caso de amor com meus desejos. Meu Deus do céu. Misericórdia. Mas a gente está vendo, mas tem hora que trava. Ô, coisa boa esse negócio. Misericórdia. Estou me sentindo Mas na ainda, voz de vocês, de tanto que. mas ainda bem que Deus é misericordioso e Ele não Ah, é. desiste de nós. E Ele Amém. coloca pessoas do nosso lado que também acreditam na gente até mais do que a gente próprio, para nos levantar, para nos ajudar, para andar junto, né? Eu quero assim até honrar a vida da Elaine, que foi uma pessoa, né, na época que me incentivou muito com relação à dança, me honrou. A Andréia nunca desistiu de mim, né, sempre insistindo, e as outras irmãs também. Todo mundo vendo, né, o, o dom que Deus tinha me dado para poder ministrar a dança. E eu queria também agradecer, né, por não terem desistido de mim. Hoje eu estou aqui, né? Faço parte do pastoreio da igreja de mulheres aqui em Nova Iguaçu. E sou muito grata à vida da Andréia, do Luiz, da Elaine e de todas as outras irmãs que hoje estão juntos aqui. E com a vida de vocês, que eu não conheço, mas eu sei que Deus tem um plano muito grande para nós. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Esse pedacinho aí que a Edna falou, acho legal, muito importante a gente falar, que eu vejo assim, né? Nós vamos para a cruz e a gente se prega com uma mão, e a outra mão a gente precisa de alguém. Eu acho que é isso que o Senhor está fazendo aqui com a gente. Nós estamos precisando de estar umas com as outras, né? E aí, para a gente não
no, né? A gente vai chamar a Gorete. Goretinha, a Gorete aparece e se apresenta, Gorete. Gorete. Igreja. Eu sou a Gorete e faço parte aqui da Igreja de Nova Iguaçu. Fui gerada assim com muito amor e muitas dores, né? As pessoas que ficaram responsáveis pela minha cobertura choraram muito pela minha vida. Eu acredito que muitos joelhos, noites, madrugadas, muita intercessão, porque eu fui uma filha assim que deu um pouquinho de trabalho. Mas é como a Edna falou, graças a Deus que nós somos uma família e aqui ninguém larga a mão de ninguém. Se um estiver lá embaixo, puxa. Porque como a Gleice falou na live passada, né, no encontro passado, tudo bem de não saber fazer mala. E tudo bem de hoje de você não estar bem. Mas é igual como se você estivesse passando pelo deserto, né? Você não pode permanecer ali chorando as suas dores. Você vai escolher se você vai passar rindo ou se você vai passar chorando junto com os irmãos, né? Que hoje a igreja que nós estamos juntos é assim. E eu queria falar um pouquinho sobre unidade, né? Que, como a Edna estava falando aí, no momento que ela não estava bem, né? De que assumiu o compromisso, não conseguiu, como ela falou, que Deus ele não para a obra dele. Ele nos levantou eu e a Lu nesse momento, nesse tempo, e foi muito difícil também para a gente, mas a gente viu que era o Senhor, né? E como nós somos um corpo, um ajudando o outro, a gente se colocou, nós conseguimos desempenhar a função que o Senhor, em primeiro lugar, colocou, e colocou para a Andréia, né? E a Andréia colocou para a gente e a gente conseguiu fazer. E é interessante porque nesse mesmo tempo, como a Gleice colocou ali, o primeiro retiro foi de volta ao jardim, o segundo foi vinho novo e o terceiro foi cruz. E eu consegui passar, eu fui no retiro de volta ao jardim, nós conseguimos passar, mesmo que tenha sido um tempo muito difícil esse primeiro retiro, porque foi no ano que a minha mãe faleceu, né? E em meio aos preparativos do retiro, eu estava com a minha mãe no hospital e nesse meio tempo, uma semana faltando, acho que, para o retiro, a minha mãe faleceu. E a igreja estava junto comigo. Eu estava num momento difícil e eu consegui, né, estar ali fazendo o que tinha sido colocado a mim. E veio também o retiro do Vinho Novo, eu consegui. Quando foi no terceiro retiro, eu estava muito mal. Meu coração estava mal. E aqui no livro fala sobre controle, né? Eu queria controlar as coisas, queria controlar tudo, e eu não conseguia controlar nada, porque a gente não controla, quem controla é o Senhor. E quando a gente entra no processo de tentar controlar, a gente entra no processo de isolamento, né? E eu me isolava. E quando tinha que fazer alguma coisa sobre o retiro, ou prestar conta de alguma coisa que eu tinha que fazer, eu não estava pronta. E aí, a Elaine, minha mãezinha querida, linda, me disciplinou, né? Eu tive, assim, que ser, tipo, como se ela tinha que me parar de alguma forma, né? Para que eu pudesse enxergar Deus, né? Então, foi um momento, assim, muito triste para mim. Eu queria me isolar mais ainda, mas eu entendi o amor do Senhor sobre a minha vida naquele dia, naquele momento, quando ela teve que falar, dá um basta, né, Gorete? Esse retiro você não pode. E hoje, a Edna falando, eu entendi o porquê que eu não fui para esse retiro, não participei. Eu fui ao retiro, né, assisti tudo. Graças a Deus que eu escutei a voz do Senhor e fui, mesmo não querendo, mas eu fui.
Eu estava mal, estava com o coração mal. E ali, hoje eu estou entendendo por quê. Porque era a cruz. Eu não queria ir para a cruz. Eu não queria me negar, não queria negar as minhas vontades, né? Hoje a Edna falando aqui, me ligou aqui no start, falei, caraca, é isso. Eu não queria ir para a cruz. E o lugar de cruz não é morte, né? É vida de Jesus. É você deixar a sua vida na cruz e você ser parecida com Jesus, tentar ser parecida com Jesus. E todos os dias nós temos as nossas guerras, nós temos as nossas lutas. E eu, na página 37 aqui do livro, eu grifei algumas coisas. Aliás, eu grifei muitas coisas, porque, nossa, quando você começa a ler, você começa a mergulhar e imaginar a sua história, né? Então, aqui está dizendo assim: portanto, é impossível negar que não quero entregar o controle a Deus. O que eu quero mesmo é tomar o controle de volta. E muitas das vezes a Elaine me dava um caminho: Gorete, você tem que entregar, você tem que soltar esse problema, você tem que soltar o que estava me aprisionando, né? E eu entregava ao Senhor, e no mesmo momento eu segurava de volta, né? E aí, o que que eu fazia? Eu me isolava. Porque quando a gente se isola, não é porque a gente quer ficar sozinho, né? É porque eu queria procurar os meus próprios interesses. O isolamento nada mais é que você procurar os seus próprios interesses. Não está confortável para mim? Eu vou procurar os meus interesses. Quando eu não podia me isolar, quando eu tinha que trabalhar, quando o meu escape de chegar no trabalho era começar a limpar as coisas. Eu limpava o salão, não falava nada, eu chegava calada, e a Gabi, que eu trabalhava com a Gabi, e nesse tempo ela também entendia o meu lado, ficava quieta, depois aquilo ali ia passando, porque eu entendia. E eu ia para o banheiro, eu orava, sabe? Eu pedia a Deus, porque eu estava muito mal nesse tempo. Então, a Elaine teve que me parar, né? E, e também tem na página 38, que Eva, né? Ela faz uma suposição ali. Eva supôs isso. Por favor, veja como essa suposição é perigosa. Ela ficou sozinha com seus próprios pensamentos e suposições. E isso a levou a duvidar e assumir o controle para conseguir o que queria e o que ela achava melhor. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, é isso. Eu não queria entregar o controle, né, do Senhor. Muitas das vezes, eu ainda me pego nessa situação, mas hoje eu não escolho andar sozinha, porque quando eu ficava mal, quando eu não queria entregar o controle da minha vida ao Senhor, eu me isolava por causa do meu pecado, né? Eu não me isolava porque eu ia entrar em comunhão com o Senhor, eu me isolava porque eu queria esconder os meus pecados. E hoje não. Hoje, quando eu estou mal, eu procuro alguém, eu procuro estar em comunhão, eu vou para a comunhão, vou na casa da Edna, converso um pouquinho, desabafo, sabe? E a unidade, a igreja é isso. Nós somos assim, né? O corpo foi assim. Quando eu quando eu conheci a igreja, né? Foi através de uma irmã no trabalho também, ela me apresentou. Eu aceitei Jesus lá com ela, foi até a Zezé, né? Jacarepaguá. E ela falou: Não, eu tenho uns irmãos lá em Nova Iguaçu. E me fez essa ponte. Eu estou aqui, né? Tem 20 e poucos anos que eu estou aqui, tive um tempo afastada, mas o Senhor se encarregou de fazer os caminhos de volta e eu estou caminhando para a igreja já tem um bom tempo, né? Meu filho tinha 3 aninhos, ele está com 23, faz 20 anos. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma, que caminhou comigo de pertinho, né? Elaine, Andréia, Edna, que foram as que caminharam comigo, me discipularam, me disciplinaram, né? E é isso, gente. O Senhor, Ele é maravilhoso. E quando a gente pensar em se isolar, a gente vai para os pés do Senhor. A gente procura um irmão, uma irmã, a gente conversa,
a gente desabafa, fala do que está no seu coração, né? Dos caminhos maus que você quer, que Satanás ele tenta a todo momento colocar palavras na sua mente, pensamentos negativos. E hoje eu entendo que o isolamento é quando eu quero encobrir os meus pecados. Eu não quero compartilhar para ser disciplinada, para ser corrigida, não corrigida por homens, por mulheres, não, é corrigida pelo próprio Deus. E eu acredito que esse livro, ele tem confrontado muitas, né? Assim como ele tem me confrontado, ele tem confrontado cada um aqui, e eu creio que seja a continuação, né? Do nosso retiro. A gente estava acostumada a um formato mais presencial. Eu não sou muito, como é que se fala? Na internet, eu não sei mexer em tecnologia, eu não sou muito boa para essas coisas. Mas o Senhor, ele tem preparado esse caminho, tem preparado essa ferramenta. Então, eu creio que é importante, né? A gente está aqui compartilhando um pouquinho cada dia, cada uma compartilha uma coisa. E eu sou grata ao Senhor, sou grata pela igreja, né? Que a gente não desiste uma das outras, assim como o Senhor não desiste da gente. E eu me vi sozinha, né? Eu me vi sozinha nesse tempo, porque o Senhor levou as pessoas que estavam mais perto de mim para longe. Levou a Lu para o Paraná, levou a Elaine, depois levou a Elaine para Curitiba, né? A Andréia também foi. E as pessoas que estavam mais perto de mim, que eu poderia desabafar, né? O Senhor tirou, como se eu tivesse tirado o meu consolo, sendo que o meu consolo é o Senhor. As minhas irmãs, elas vão estar comigo em oração, não precisam estar comigo juntinhos, né? Assim, lado a lado, porque eu recebi muito do Senhor. Então, eu acho que é um momento também de eu aprender a confiar somente no Senhor e caminhar com as minhas pernas, né? Porque tudo que acontecia, eu corria para a Elaine, conversava com a Elaine, e hoje não é assim. Eu consigo entender o que o Senhor está dizendo e consigo ir aonde a igreja está. Eu não espero que a igreja venha até mim, né? E levou a Gabi também para Macaé, então, assim, praticamente eu estou aqui sem as pessoas que eu conversava mais, mas tem a igreja, tem a igrejinha Edna aqui, que tem sido minha ajudadora, tem a Robertinha, Melim é muito preciosa na minha vida, né? Que sem essas irmãs, eu acho que sem as orações, sem as intercessões, sem o carinho, seria um pouco difícil, né? Porque não difícil para Deus, é porque elas todos os dias me apresentam Jesus. Todos os dias me apresentam Jesus com a vida delas. Então, eu creio que a unidade é isso, né? É uma dando suporte à outra, é uma ajudando a outra em amor, né? Corrigindo onde eu estiver errado, falando o que é necessário com amor. Então, acho que isso eu tenho aprendido, né? Aprendi com a Elaine, com a Aline, com a Edna, que começou todo o processo junto com a Elaine, com a Andréia, comigo, a caminhar, a me discipular. Então, eu sou grata à igreja por isso. E é isso. Então, ninguém quer falar? Kelly, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Não. Ninguém quer falar, não, né? Eu Beleza? estou te ouvindo. Ah, me ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora Então, sim. eu marquei um dos últimos parágrafos da página 41, onde fala assim: nenhum momento nos parece o momento certo para sermos quebrados e transformados em pó.
aquilo que a Alba, né, falou aí. Em nenhum plano que Deus me apresentasse, eu concordaria em ser quebrada em pedaços irreparáveis. Acredito que todo mundo, né, se chegasse algo nas nossas mãos, uma carta, alguma correspondência, falasse, ó, Alba, você passaria por isso, Kelly, você passaria, Dal, você... Todo mundo, com certeza, não, 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 eu não quero, eu não mereço. Eu simplesmente não aceitaria, então nós não iríamos aceitar. Que tragédia isso seria? Minha vontade controladora não produziria o pó necessário para que Deus fizesse tudo de novo que Ele tanto deseja para mim. E não é disso que todas as suas promessas dependem? O velho se tornando novo, coisas mortas ganhando vida, bem se originando do mal, escuridão transformando-se em luz, se eu quiser suas promessas, tenho de confiar em seus métodos. Devemos confiar que primeiro vem o pó e dele surgirá algo melhor. Deus nunca irá nos abandonar e fará de tudo para nos refazer. E se a decepção for exatamente aquilo que sua alma precisa para radicalmente encontrar Deus. Então, assim, é um capítulo que acho que é o propósito, né? Nos levar a essa reflexão, né? Quando a Alba fala, né? Da rejeição, e aí vem todo um. Eu tô com muita coisa psicanálise na minha cabeça, a criança interna, né? Então vem assim aflorando. Eu estava ontem na aula, estava comentando com o Marcelo, eu chorei na aula porque Deus me trouxe muitas coisas, né? No meu subconsciente está lá guardado muita coisa que, por conta de traumas, eu guardei. E hoje eu me lembrei de coisas do meu pai e, sabe, me colocou realmente no pó. E eu fiz essa pergunta também, né? Eu falei, poxa, igual a Alba falou, Senhor, tu podia ter escolhido outra pessoa. Meu Deus, eu já passei desde criança por tantas coisas, continuo passando. E é difícil, mas para tudo tem um propósito, né? Eu lembro que quando eu fui morar em São Gabriel da Cachoeira, lá no meio dos indígenas, até ali eu tinha um testemunho. Eu falei, ali aqui eu não vou usar testemunho nenhum, porque, né, o pessoal aqui acho que não vai. E com certeza eu tinha um testemunho que valeu para as adolescentes na época, depois fui para Salvador. Então, a gente sempre tem algo que possa compartilhar, como a Alba acabou de falar. Para algumas pessoas, olhando o testemunho dela, vai falar assim, nossa, que loucura, uma pessoa que, né, foi abusada e continuou, mas é tudo um processo, e Deus realmente quer fazer, né, como as irmãs aí falam, esse processo de volta, porque os pensamentos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos, nós não entendemos o hoje, mas os olhos do Senhor estão lá na frente, e Ele tem o melhor, né, quando vem falando no livro do pó, realmente, se você fosse um caco, você tenta refazer, mas quando você tenta colar as peças, ela nunca fica na perfeição, mas o nosso Deus é o oleiro, então, para Ele nos colocar no pó e nos refazer, Ele vai fazer perfeitamente, não da forma que a Kelly queria, a Alba, a André, não, mas da forma que Ele quer, que Ele deseja. E Ele nos sonda, e Ele ministra sobre a nossa vida. Eu estava compartilhando com a André hoje, assim, que algo que as pessoas sempre falavam assim, ai, Kelly tem um sorriso, um olhar, e vinha me incomodando isso, assim, eu nunca mais ouvi isso, né? Por que que eu não via? Eu quero ser assim de novo, sabe? Quero que as pessoas olhem, eu vejo Cristo em você, esse teu sorriso, né? Meus alunos falavam muito, aonde eu ia, no meio da rua, e Deus ouve, eu quero compartilhar esse testemunho com vocês. Eu estava orando ontem, e eu pedi isso ao Senhor. Parece uma coisa boba para vocês, mas para mim fez um significado tão grande, porque eu já saí de uma aula super mexida, mexi com a minha criança interior, né? Lembrei muito do meu pai, estou passando uma fase muito difícil com esse negócio do Alzheimer da minha mãe, então estou muito mexida. E eu orei ontem à noite por tantas coisas, mas uma das coisas que eu pedi ao Senhor, eu falei assim, Senhor, esse processo que eu estou nesse caminho de volta e voltando ao jardim, me apaixonando pelo Senhor cada dia mais, né? Querendo estar realmente na viração do dia, ouvindo a tua voz, sentindo o teu toque, é gostoso demais, mas eu quero que as pessoas vejam de novo um sorriso, eu não quero ver uma Kelly cabisbaixa, batida, eu quero que as pessoas vejam o brilho de Cristo em mim, porque falavam isso, eu fiz essa oração. E aí hoje eu saindo para caminhar na praia, eu estava com o celular na mão, que eu, né, a Valéria, minha irmã, tinha acabado de mandar mensagem, eu fico sempre atenta, porque, né, por causa da minha mãe, pode ter acontecido alguma coisa. E aí o Senhor atravessou, né, o sinal e ele me parou e falou assim: guarda o celular, é perigoso, bem senhorzinho mesmo. E aí eu fui e falei assim: não, pode deixar, é porque eu estava atendendo a minha irmã, expliquei a situação, e eu falei, mas eu sou grata, né, muito obrigada pelo, né, pelo Senhor se preocupar comigo e tal. E aí ele foi, olhou
bem assim, bem dentro dos meus olhos e falou assim: que brilho nos seus olhos, que sorriso mais lindo é esse? Você é cristão, você é uma serva de Deus. Eu estou vendo brilho, eu estou vendo alegria, e aquilo ali veio assim, sabe, com uma explosão. O que a gente fala na psicanálise lá, né? O TI é o Espírito Santo movendo, e ele veio de uma forma que foi uma explosão dentro de mim. Eu falei assim: nossa Senhor, que resposta mais rápida, que coisa gostosa. Eu orei ontem à noite, quase meia-noite, passei, e já de manhã o Senhor já vem falando comigo usando uma pessoa, né? Então, o nosso Deus, né, como está lá em Salmo, ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe, ele nos responde, ele ministra, não talvez no nosso tempo. Deus poderia ministrar e me dar uma resposta talvez daqui a dias, né? Não sei, mas ele viu o desejo e o anseio do meu coração, foi rápido, para alguns vão ser rápido, né? O processo de cura, né, que a Alba está falando, pode ser que parece lento aos olhos dela, mas ela está caminhando, ela não está desistindo, e eu creio que é isso que o Senhor vem para nos confrontar e ao mesmo tempo nos animar. Olha, não retroceda não, sabe? Eu estou com vocês, sabe? Eu sustento, eu dou a graça, e como é bom ver o testemunho, seja da Gorete, seja da outra irmã, né? Falar e confessar o pecado e dizer: olha, eu estava assim, mas eu tive irmãos que caminharam comigo, eu tive irmãos que me apoiaram, sabe? Não é bom se isolar, eu tenho visto isso, né? Eu quero honrar também minha prima na frente de todo mundo, ela tem sido uma pastora na minha vida, e tem caminhado, e tem segurado minha mão, a Elaine também tem orado comigo, isso é gostoso, né? Essa comunhão de você não se isolar, de você chegar e falar: olha, eu estou passando por isso hoje, olha, eu não estou bem, olha, eu preciso e estou sinalizando. Nós servimos a um Deus que ele é um Deus de relacionamento, né? E nós precisamos nos relacionar. Não tem como nós chegarmos e nos afastarmos e nos isolarmos. Isso é muito ruim, né? Quando a gente vê isso até na psicanálise, é pior ainda para todo o processo que a gente passa com traumas na vida. Esse se isolar não é bom. Lógico que eu não vou falar para todo mundo sair abrindo a vida, mas assim, pessoas pontuais e que o Espírito Santo mesmo coloca no seu caminho. Então, assim, esse momento, eu falo assim, é um momento único e é gostoso da gente estar aqui, da gente compartilhar algo que a gente está lendo e o Espírito Santo de Deus está borbulhando dentro da gente, tirando, né? Está ali fervendo, está uma erupção dentro da gente. E é gostoso, e que Ele tire. Vamos fazer mesmo essa oração. Senhor, tira de mim realmente tudo que impede o teu agir, sabe? Nós queremos mais, a sua vinda é iminente. Nós queremos chamar com todo o nosso ser, nós queremos ser transformadas, precisamos ser lapidadas a cada dia, e que possamos dar realmente esse ok: olha, tu tem livre acesso a mim, sabe? Venha, faça, opera, tu és o melhor psicanalista, eu estou estudando sobre isso, e não tem psicanalista melhor, ele que criou a ciência, né? Não tem Freud, que é o pai da psicanálise, não, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, ela é fiel, ela tem todas as respostas, é ótimo, tem esse, Deus deu sabedoria ao homem, tem a ciência, tem tantas coisas, mas como é gostoso você ter o respaldo, como é gostoso você em saber ali que ele é a bússola, ele direciona para todas as coisas. Então, a palavra que eu falo para mim, e falo para vocês: não vamos desanimar, vamos prosseguir, olhando para Cristo, sabendo que Ele tem segurado as nossas mãos. Quando nós tropeçamos e caímos, Ele tem nos levantado. É isso que as irmãs até falam: não desistiram de mim, o Senhor não desiste da gente, né? Ele até, né, às vezes a gente não faz aquilo que Ele quer, a gente às vezes protela por um tempo, ele levanta outra pessoa, mas ele não desiste, até porque os dons de Deus são irrevogáveis. Não tem uma pessoa aqui que eu possa dizer: não tem dom nenhum. Impossível. Impossível, porque Deus dá. Deus dá para ser usado, porque ele nos criou com um propósito sobre a terra, ele nos deu uma identidade para andarmos e liberar a graça dele sobre o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil. Não tem sido fácil, acredito que para todo mundo, mas temos um Deus que nos deu a palavra dele, para que seja norteado todas as coisas, para que nós entendêssemos: olha, estamos aqui, passaremos por dores, aflições, tantas coisas, mas ele não nos abandonaria, e ele tem um caminho de volta. Vamos voltar para o nosso lar, o lar eterno, aonde esse livro está o tempo todo falando, né? Vai passar, lá Apocalipse, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada. Lá vai ser uma restauração. Esse corpo aqui que nós sentimos dor, tantas coisas, né? Vai ser
Não vai ter nada disso. E é gostoso saber isso, servir a um Deus tão lindo e maravilhoso. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com as amadas. Que Deus abençoe o restante da semana de vocês e que o Espírito Santo continue a falar e a ministrar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui, que sem Ele nada acontece. E queria agradecer a vocês por esse carinho, né, de ter paciência e de estar aqui com a gente. Eu creio que o Senhor está nos enchendo para a gente compartilhar Ele, que é esse, eu creio que é o propósito de Deus. Para a gente, antes da gente encerrar, eu queria só falar um textozinho que tem no livro, que eu achei que em Isaías 64, 8, que fala assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro e tu és oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Esse versículo também eu acho que vai deixar a gente hoje dormir, sabendo que nós temos um Pai de amor que enviou Jesus para morrer por nossos pecados e nos ensinar, né, a esse caminho. Aí eu queria orar com vocês e queria dizer para vocês que o nosso telefone está à disposição de vocês. Qualquer uma de nós aqui, eu creio, nós estamos à disposição. A gente sabe que esse tempo aqui é bem limitado aqui, mas nós estamos prontas aí para servir vocês, tá bom? A gente pode orar? Andréia, Andréia, Oi, eu queria oi, pedir uma oração. sim. Boa noite, meninas. A paz para cada uma de vocês. Eu queria contar com a oração de vocês, né, para que a vontade de Deus seja feita com relação à vida do meu filho. Meu filho tem 1 ano e 1 mês de casado e está atravessando um tempo bastante difícil e com falas e questionamentos querendo se separar. E não está sendo muito fácil pastorear e ser mãe, ser irmã em Cristo em relação a essas coisas, mas eu conto com a oração de vocês. E na situação que está, e pelo novo, né, que não vai dar para me descrever aqui, não porque eu não pudesse, mas acho que deixa para a semana que vem. Eu só queria que a vontade de Deus se estabelecesse, né? A minha vontade sempre, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida de cada uma, é que a vontade de Deus prevaleça. Porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita, o propósito de Deus. Então, o que eu clamo para, nesse processo, tanto para mim como família, como para eles envolvidos, é que a vontade de Deus se estabeleça em nossos corações, que a paz de Deus permeie o nosso coração. Esse é o meu pedido de oração, para que vocês orem por isso, junto comigo. Amém? Amém, amém. Helena, você pode fazer essa oração? Oi, amiga, eu tô aqui. Boa noite, irmãs, paz de Jesus para todas. Eu tô aqui me enamorando de ver e ouvir você. Estou muito feliz, tá? Prossiga, avance, Amém, tá amém, bom? amém, Amém. Vamos orar. amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos seguir, ó Deus, rendendo graças a Ti por causa da Tua misericórdia, a Tua bondade, o Seu cuidado com as nossas vidas. Senhor, muito obrigada por esse tempo tão precioso junto às minhas irmãs. Senhor, Tu bem sabes, ó Deus, a história de cada uma de nós, Senhor. E, Senhor, nós cremos que o Senhor é aquele em que nos socorre, Senhor, em todas as nossas necessidades. Paizinho, nós temos passados que são dolorosos,
Mas, Senhor, o Senhor é aquele que cura todo o nosso passado. Muito obrigada, Senhor, por tão grande restauração que o Senhor faz em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos por isso, Senhor, por tão grande bondade que o Senhor tem para conosco. Senhor, essa bondade, esse amor seu é tão grande que o mundo realmente, Senhor, ele estranha, ele não consegue alcançar, Pai. Mas, Senhor, uma vez, Senhor, nos sentindo perdoadas por Ti, amadas por Ti, acolhidas por Ti. Quem somos nós, Pai, para não perdoarmos, para não amarmos, ó Pai, aquilo que não é amável? Senhor, muito obrigada por a tua graça redentora, salvadora. Muito obrigada, Senhor. Paizinho, nós queremos estar nesse lugar como pó, como barro nas suas mãos, para sermos moldadas, ó Deus, segundo a tua vontade, para sermos, ó Pai, vasos de honra na tua presença. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Siga, ó Deus, operando, Senhor, a tua cura, Senhor, no nosso homem interior, no nosso passado, ó Deus, nas nossas histórias. Siga, Senhor, liberando a tua cura, Senhor, e a tua transformação, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora, ó Deus, nós queremos colocar, Senhor, essa família, o Jessé, a sua esposa, sobre os teus cuidados. Como a Gleice bem falou, ó Deus, nós conhecemos a tua vontade para o matrimônio, para a família. E a tua vontade, Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, se cumpra, ó Deus, a tua vontade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, como igreja, nós repreendemos toda a ação do maligno, em nome de Jesus, Pai. Todo intento do maligno seja repreendido nessa hora, em nome de Jesus. Que toda arma, ó Deus, forjada pelo inferno, que retroceda. Senhor, toca, ó Deus, no coração, Senhor, do Jessé, da esposa dele. Quebranta, ó Deus, todo orgulho, toda soberba, toda altivez, ó Pai, que eles possam, Senhor, voltar, ó Pai, os olhos para ti, Senhor, e por causa de ti, Senhor, perseguirem, ó Deus, o teu desejo, o teu sonho, que é, Senhor, a família construída, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita-os, ó Pai, ainda nessa noite, fale com eles, ó Pai, porque ouvindo o Senhor, Pai, não há ninguém, Senhor, que se mantenha em pé, Pai. Então, em nome de Jesus, faz isso. E nesse tempo, ó Pai, dê graça, dê sabedoria a Gleice, para ela, Senhor, conduzir esses filhos, ó Deus, à tua vontade. Paizinho, também te peço, ó Deus, pela vida da Andréia, pela vida de toda essa equipe, Senhor, seja com essas mulheres, continue, ó Deus, agraciando, Senhor, nesse tempo, Pai, para seguir, ó Deus, conduzindo, Senhor, esse tempo, a leitura desse livro, Senhor, dê graça, dê sabedoria às tuas filhas também, Pai, para que elas sigam à frente desse trabalho, sendo direcionadas por ti e ouvindo a tua voz, Senhor. Te rendemos graça, Senhor, por tudo que tu és em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, amém. 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 Mais uma vez, queria agradecer a vocês, dizer que é uma bênção estar com vocês, que vocês possam ter uma noite cheia da presença do Espírito Santo. Até a próxima, Amém. se Deus quiser. Amém. Beijo. Beijo. Anne, eu vou ficar por aqui que não estou conseguindo sair. Quer que eu te tire? Deixa eu ficar até o final olhando você. Você está tão bonita. Amiga, eu vou Você hoje só. nem falou.